Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês. Eu fiz um vídeo de carta aberta e postei no meu Instagram para o Zion, falando do autismo dele, do laudo dele. E desde então eu comecei a receber muitas perguntas, né, a respeito, pelo fato dele ser muito novinho, dele ser pequenininho, como que a gente tinha percebido, o que que a gente estava fazendo, se ele estava fazendo os tratamentos, começou a ter bastante dúvida. Então eu resolvi criar esse canal, né, no YouTube e começar a dividir um pouco de como tem sido essa jornada, né, essa jornada materna, essa jornada familiar para mim e para o Caio, desde então. Então, uma pergunta que eu recebi bastante foi como a gente percebeu, pelo fato do Zion ser novinho, né? Ele tá com 2 anos e 3 meses agora, mas a gente descobriu por volta de 1 ano e 9 meses, por aí, tá? O Zion, na verdade, ele sempre teve, os sinais eles sempre estavam lá, mas a gente não percebeu pelo fato dele ser um filho único, né? Dele ser uma criança sozinha em casa. Então, às vezes tinha alguns comportamentos dele de brincar sozinho, de não demandar algumas coisas, não pedir, não apontar para as coisas. E então a gente já tinha esses sinais, só que pelo fato da gente não ter convivência com outras crianças, ele ser filho único, ser o nosso primeiro filho, a gente não tinha se atentado para esses sinais. Um dos sinais que me incomodava um pouco, e eu sempre procurava conversar com o profissional que atendia ele, era a questão do Zion não desenvolver a fala. Então, ele era uma criança perto dos 2 anos e ele não falava nada, ele não falava mamãe, ele não falava papai, algumas palavras básicas que era para ele estar falando e tudo mais. Então, eu sempre fui orientada de que isso estava dentro da janela de crescimento dele, de que cada criança tem seu tempo, que eu não deveria exigir, que eu não deveria ser neurótica, que eu não deveria trazer o meu filho para uma comparação com outras crianças. E assim eu ia seguindo, ia levando. Mas depois eu comecei a pesquisar um pouco sobre a questão da fala, a gente começou a tentar desenvolver e sem sucesso algum. E nesse momento, algo que foi assim, muito bom para nós foi o olhar da escola. O Zion ele estuda numa escola onde ele tem um olhar muito diferenciado, nós ficamos muito satisfeitos com isso. A escola nos chamou e falou com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo e com muito amor. As professoras e a coordenadora da escola me chamou aquele dia e falou que alguns comportamentos dele estavam um pouquinho diferentes, né? Então, ele já estava começando a ter umas dificuldades de socialização com as outras crianças. Então, as crianças estavam fazendo uma atividade coletiva, ele pegava o brinquedinho dele e ia ficar num canto. Ele não dava função nas brincadeiras, nos brinquedos dele, então se ele tinha um carrinho, ele não ia brincar igual um menininho normal, né, ali a brincadeira normal no caso, né, de empurrar o carrinho, fazer aquele movimento, um som com a boca. Ele só fica girando, tudo para ele são coisas que giram, a rodinha que tem que girar, ou ele tem que estar sempre movimentando, fazendo esse movimento com a mão, que também está ligado às estereotipias dele. Então ele estava sempre buscando se regular. E por mais que a gente achava que era diferente, a gente não tinha uma percepção por falta de informação mesmo, porque eu acho que a nossa sociedade ela não prepara os pais para entender alguns sinais nesse sentido. E então, quando a escola nos chamou, teve essa conversa com a gente, esse papo aberto, foi muito legal, porque daí a gente começou a procurar ajuda. Então eu fui até o pediatra dele e falei, citei o que estava acontecendo, o que a escola tinha falado, tinha relatado, e aí ele encaminhou para um neuro, né, para ter esse acompanhamento. E a gente passou com o neuro, e aí já de primeiro momento, nas análises que foram feitas, o Zion já deu praticamente todos os sinais ali para o autismo, principalmente a questão da fala, né? A fala é uma questão, assim, um fator determinante, né, dele, a falta de atenção, ele não olhar pra gente, não corresponder. Às vezes eu até falava pro Caio, falava, nossa, Caio, com quantos anos será que a criança começa a entender que o nome dela é o nome dela, né? Porque parece que o Zion não entende que o nome dele é Zion, então a gente chamava e ele não olhava, ele não atendia, tipo assim, era quando ele queria. E era um dos sinais que estavam lá.
e a gente não havia percebido, né? Então, havia percebido de uma outra forma, né? Que ele não correspondia. Então, eu percebia que, às vezes, quando a gente estava em um lugar, por mais ele ser um bebê, 1 ano e meio e tudo mais, ele preferia estar na presença de adultos do que na presença de outras crianças, né? Então, foram muitos sinais que estavam ali, que a gente vinha percebendo. Nesse meio tempo também eu fui abraçada por muitas pessoas, né, conforme a gente foi falando. Então, às vezes tem mães que elas querem muito guardar para si, tem essa dificuldade de falar, de aceitar. Só que eu acho que quando a gente fala para as pessoas certas, a gente tem um acolhimento. E isso aconteceu comigo. Então, eu tive uma pessoa incrível, que ela é mãe de autista, que é a Elisa. Ela me ajudou demais nesse processo, né? A minha, o Caio. Ela também é profissional da área, então ela foi nos ajudando, porque nós tínhamos o convênio médico na época, porém o convênio do Zion ele estava em carência. A gente nem sabia, né, disso, nada, não fazia ideia, mas ainda tinha um tempo para cumprir a questão de terapias, e ela foi me ajudando. Ela é profissional da área, ela conseguiu mobilizar outros profissionais para estar atendendo ele num valor mais acessível para nós, para que ele não ficasse sem as terapias. E aí, nesse tempo, ele começou a ter esses atendimentos. E pode pôr, pode colocar aqui. A gente corta, não tem problema. Pessoal, chegou um suco aqui, que eu tô num café gravando para vocês. Então, retomando, como eu citei para vocês, eu tive um acolhimento muito grande. Então, a nossa primeira rede de apoio foi a nossa família. Nós conversamos com os nossos pais, com os meus pais, com os pais do Caio, os irmãos do Caio, né, a nossa família. Eles nos acolheram, eles entenderam, eles se dispuseram a saber como seria dali para frente, o que cada um teria que fazer, se desenvolver, aprender para ser, né, importante nesse processo do Zion, né, de terapias dele. E a nossa segunda rede de apoio, que foi muito importante, foi a nossa igreja, né? Então nós conversamos primeiramente com os nossos pastores, né, com o apóstolo, com a bispa. Eles já começaram a, né, ali a ver, Dani, podemos falar com tal pessoa, acho que é uma pessoa importante para você ter um contato. E foi através deles que eu conheci a Elisa, eu ainda não conhecia ela, e ela teve um acolhimento muito grande, como eu já citei para vocês aqui. Depois, com a questão do convênio, a gente teve a ajuda da nossa amiga advogada, Carol. Ela entrou com um processo, com uma liminar, e foi assim, um período muito rápido. O Zion já estava com todas as terapias liberadas, fazendo as terapias, né? E a gente é muito grato a Deus e grato a essas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar. Então foi assim que a gente descobriu, né? Ele já tinha os sinais, a gente não se atentava. Então eu falo para você, pai, mãe, sempre esteja atento aos sinais do seu filho. O Zion hoje ele está enquadrado, ele faz a terapia ABA, né? Gente, se eu usar algum termo errado aqui, os profissionais que me perdoem, porque é algo muito novo para nós estamos começando a vivenciar isso agora. Mas a terapia ABA, ela é tanto para tratar o autismo, como também crianças que têm algum tipo de atraso. Então, se você vê que o seu filho tem algum tipo de atraso, tem alguma questão que possa ser algum indício que ele possa ter alguma coisa, procure ajuda profissional o quanto antes. Não negue, não fique naquela dificuldade de aceitação ou naquele processo de negação, porque isso pode ser um fator determinante para o seu filho. Então, quanto antes você procura ajuda, ele tem as janelas de crescimento, o tempo de desenvolvimento da criança, é muito importante que você procure ajuda o quanto antes. Se vocês quiserem mais vídeos assim, se vocês quiserem que eu fale a respeito da terapia ABA, dos desenvolvimentos do Zion, como está sendo, dessas ajudas profissionais, também posso estar trazendo a doutora Carol aqui, que é minha amiga, que fez o processo para falar um pouquinho dos direitos para vocês, né, que vocês têm em relação a isso. Eu estou à disposição, tá? Peço para vocês que me sigam no meu Instagram, me chamem na minha DM, que eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E agora eu quero falar diretamente com você, pais e mães, né? Se você vê algum sinal, se você vê algum indício, não fique num processo de negação quanto a um possível diagnóstico, a um possível laudo do seu filho, né? Então, assim, isso é muito importante para ele. Então, a primeira coisa que vai mudar, que sempre os médicos falaram para mim, é o fato da aceitação. Então, quando nós, pais, aceitamos, isso já muda, já é um fator determinante na evolução do nosso filho.
tá? Então, assim, se você tem alguma dúvida, eu me coloco à disposição, porque eu tive muitas pessoas que me ajudou. Eu não sou profissional da área, mas eu sou uma mãe que tem vivido isso, que tem descoberto isso e que está aqui disposta a ajudar outras pessoas. Então, vocês podem me procurar no meu Instagram, podem me chamar na minha DM, podem comentar aqui nesse vídeo abaixo o que tiver ao meu alcance de ajudar vocês, de detectar alguns sinais. Se ficou alguma dúvida em relação aos sinais que os Zion nos deram, também vai ser uma satisfação poder falar com vocês, conversar com vocês. Mas lembrem-se de uma coisa: ficar em processo de negação ou de não aceitação não ajuda o seu filho. Então aceite isso. Traga isso para a vida de vocês, para que você possa buscar a melhoria para o seu filho, para que você possa buscar os tratamentos que seu filho precisa, porque ele vai sim ter uma vida normal, ele vai ter oportunidades como as outras crianças, ele vai aprender, ele vai se desenvolver, mas isso vai ser algo que vai partir de você. Então eu me coloco à disposição aqui para quem precisar, tá bom? Muito obrigada, esse foi o nosso vídeo e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau!